Fala galera tricolor, tudo bem com vocês? Guga aqui na área e hoje para falar sobre o que ninguém está falando sobre o balanço do tricolor e que mostra que a situação do tricolor é muito pior do que ela realmente se apresenta. Bom, vocês sabem que o São Paulo apresentou o seu balanço, 968 milhões em dívidas bancárias ao valor atual, 232 milhões em déficit como resultado operacional do ano de 2024. E aí tem duas coisinhas que estão escondidas ali no balanço e que eu já mencionei por cima em outro vídeo, mas que eu quero aprofundar um pouco. Primeiro ponto, o São Paulo, em seu balanço, ele mostra ali na parte de faturamento em que já foram lançados 110 milhões de reais com o FIDC, captados com o FIDC, Fundo de Investimentos de Direito Creditórios. E isso já foi lançado. É uma surpresa, eu esperava que isso tivesse lançado no ano que vem, mas tudo bem, pode ser até uma manobra contábil para poder melhorar o resultado do ano de 2024, para que não ficasse com um resultado operacional pior do que o do Corinthians, que foi o pior resultado operacional de todos. Mas, desconsiderando esse pensamento, o que a gente vê? São Paulo já lançou dinheiro do FIDC aí como faturado, o que sobraria para o ano que vem cerca de 130 milhões de reais para serem utilizados com abatimento de dívidas, né? E também no mesmo balanço a gente vê o quê? A gente vê um valor de 400 milhões, cerca de 400 milhões de reais em dívidas com vencimento de curto prazo. Ou seja, se eu considerar que já foram empregados 110 milhões do FIDC e que ainda tem 130 milhões, a diferença entre o que o São Paulo precisa pagar e o que ele captou com o FIDC é cerca de 270 milhões. Então, o São Paulo teria que suprir esse gap ainda dentro deste ano. E aí, gente, vocês sabem como que o São Paulo vai fazer essa captação. Ele certamente espera vender jogadores, né? Só que, só para lembrar, o São Paulo nunca vendeu 270 milhões de reais em um único ano com jogadores de futebol. Então já é um desafio muito grande. Só um jogador certamente não bastaria para atingir esse valor. Mas voltando aos números, o que chama atenção e que ninguém está falando? Primeiro, o que é o FIDC? O FIDC é um fundo de investimento de direitos creditórios. Geralmente uma empresa, quando está endividada ou está com dificuldade de captar recursos em bancos ou em mercado, o que ela faz? Ela procura um fundo de investimento e fala que precisa captar um valor X e que vai pagar em um prazo, no caso do São Paulo são 48 meses, 4 anos, e o que foi feito, na verdade? O clube vai ter que pagar esse valor, só que ele alonga essa dívida. Ele teria que pagar as coisas em 2025, ele usa o dinheiro do fundo, paga cerca dos 240 milhões, e aí ele vai remunerar este fundo de investimento, o que foi emprestado, mais um indexador de juros de correção financeira sobre o valor da dívida. Então, primeiro ponto, esse dinheiro que é lançado com o FIDC é um dinheiro que não é do São Paulo. É um dinheiro emprestado e que terá que ser pago, né? Então, ele em si ele não abate, ele alonga o perfil da dívida. Outro ponto importante, o São Paulo ficou com 270 milhões para pagar. Com isso, ou o São Paulo vai captar com patrocinadores, ou com venda de jogadores. Ah, mas Guga, o São Paulo não poderia buscar outros investimentos, outros fundos, outros bancos? A resposta é não. O FIDC, ele impôs regras extremamente rígidas para o São Paulo e o que limitou a capacidade de investimento em jogadores, a capacidade de investir em salários também, então engessou o orçamento com salários futebolísticos, investimentos em clube, tudo ficou meio engessado. E para o São Paulo poder fazer qualquer tipo de alteração, ele precisa da aprovação do fundo. Então isso tem que ser submetido ao fundo e precisa ser aprovado para que o São Paulo consiga
captar mais recursos. E olha só, gente, você acha que um fundo aceitaria que um clube que está endividado, que precisa pagá-lo, faça mais novos empréstimos? Não aceitará, gente. Então, vai restar para o São Paulo tentar vender os jogadores e provavelmente os jogadores mais jovens. E aí é que é o outro ponto de crueldade, porque o São Paulo conta com essa venda e anuncia a mercado. Hoje mesmo eu vi uma notícia na Arquibancada Tricolor em que o São Paulo sinalizou ao mercado de que gostaria de fazer uma grande venda de jogador. Só que o que acontece, amigo? Se você já esteve em algum momento com algum tipo de dívida, com um bem atrelado, você sabe muito bem o que acontece. Se você não paga, o bem ele é arrestado, né? Então, você começa a buscar formas de pagar essas dívidas. Eventualmente você vende um outro bem, né? E o que acontece quando você precisa vender rápido algo que tem valor, mas que você precisa de dinheiro rápido? Exato, surgem o que a gente chama de abutres, né? Então, pessoas que são especializadas em fazer compras de bens a um valor muito abaixo do preço de mercado. E é o que vai acontecer com os jogadores do São Paulo. Então, mas o São Paulo impôs uma multa no Luca de 500 milhões para a Europa, 80 milhões de euros para a Europa. Gente, se oferecerem 10, São Paulo vai vender, vai levar no aeroporto, leva até o clube se for necessário. Esse é o problema. Mas será que o Luca não pode ser um novo Estevão? Será que o Rian não pode ser um novo Romário? Eles podem até ser. Mas o que fez outros clubes conseguirem grandes vendas é o que falta ao São Paulo. Organização. Porque quando chegavam com propostas inferiores, o clube não vendia. E a gente sabe que não é o que vai acontecer com o São Paulo, né? Completamente endividado. Vai vir qualquer clube aí de Portugal, da Rússia, vai oferecer uma rapadura e 2 saquinhos de jujuba e vai levar. Então, gente, a nossa situação é extremamente grave. Então a gente precisa estar atento. A gente precisa cobrar o seu Casares. E Casares, se minha linha de raciocínio está errada, dê uma entrevista coletiva, me desminta, por favor. Desminta outros influenciadores que estão falando que a torcida, que a situação financeira do São Paulo é muito mais grave do que você tenta passar quando você fala, e você fala quase nunca em ambientes muito controlados, né? Então venha a público, dê uma coletiva, mostra que o senhor tem transparência. O senhor foi eleito sob a bandeira de responsabilidade fiscal e transparência, as duas que você não teve até hoje. Então, amigo tricolor, a nossa situação é grave, mais do que nunca nosso clube precisa da nossa torcida, então a gente não pode se desmobilizar, mas além de apoiar o clube, a gente tem que cobrar essa diretoria, que foi quem colocou o clube nessa situação. Tá certo? Então pensem nisso, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.